meus queridos do sexto ano. Hoje a nossa aula é uma revisão sobre o conteúdo, tá? Que vai cair no nosso simulado de amanhã, quinta-feira, né? Então hoje eu decidi fazer essa revisãozinha para a gente recordar os assuntos mais antigos e tirar as nossas dúvidas dos assuntos mais recentes, tá bom? Então olha só, a gente vai começar a princípio falando sobre a teoria do que é número primo e do que é número composto, vamos lembrar? Número primo são aqueles números que eles só possuem dois divisores, que seria o número 1, tá? Que é o divisor comum de todos os números naturais, e o próprio número que está sendo estudado. Então, ele só possui esses dois divisores. O número composto é um número que possui mais divisores além desses dois, tá ok? Então, ele possui vários divisores. Então, vamos pensar aqui nos números que tem aqui nesse quadro. Número 2, 4, 5, 11, 12, 20, 23, 15 e 19. Separei esses exemplos. Eu quero que a gente circule apenas aqueles números que são ditos primos, tá? Número primo só possui como divisor o 1 e ele próprio. O primeiro exemplo, tá? E o único número par que é primo é o número 2, ok? Porque ele só possui como divisor o número 1 e o 2, ele próprio. O número 4, ele possui apenas dois divisores? Não. Ele é dito um número composto, porque ele é divisível por 1, por 2 e por 4, por ele próprio, né? Então, se já tem mais do que 2, não é dito número primo. Então, o 4 é um número composto. O número 5 é primo? Ele é. O número 5, ele só é divisível por 1 e por 5, por 1 e por ele próprio. Número 11 é primo? Também. Número 11, ele só é divisível por 1 e por 11, tá? Número 12, ele é um número primo? Não. O 12 é composto. Por quê? Porque ele é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Ele ainda é um número bastante composto, possui vários divisores, então ele não é dito primo. O número 20 é primo? Também não, ele é número composto. Ele é par, né? Então ele é divisível por 2, aliás, ele é por 1, por 2, ele é divisível por 4, por 5, por 10 e por ele próprio. Número 23 é primo? É. 23 ele só é divisível por 1 e por 23 mesmo. Número 15 é primo? Não. O número 15 ele é divisível por 1, por 3, por 5 e por ele, que é 15. Né? Número 19 é primo? É. Ele é divisível por 1 e por ele próprio. Tá bom? Pelo 19. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de números que são considerados primos, ok? Agora, múltiplos. Vamos lembrar dos múltiplos e dos divisores agora, tá? O que é um número múltiplo? O número múltiplo ele é resultado de um produto, de uma multiplicação. Por exemplo, se eu fizer 2 vezes 3, vai dar o resultado 6. Então, eu posso dizer que o 6 ele é múltiplo de 2 e ele é múltiplo do 3 também, tá? Porque, no caso, o resultado do produto deu 6, que é o produto de 2 e de 3. Então, ele é um resultado, ele é um múltiplo, tanto de 2 quanto de 3, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, o número 24, ele é múltiplo de 2? É. Por quê? Porque ele é resultado de 2 vezes 12. Então, ele sim é múltiplo de 2. Ele é múltiplo do 3? Sim, ele é o resultado de 3 vezes 8. Então, se ele é resultado de alguma multiplicação que envolve o 3, então ele é um múltiplo. Ele é múltiplo de 4? Sim, porque ele é resultado de 4 vezes 6. Então, ele é múltiplo de 4. Ele é múltiplo de 6? Sim, também. Por quê? Porque ele é resultado de 6 vezes 4 que a gente viu antes. Mas ele é múltiplo de 5? Não. Porque para ser múltiplo de 5, o número só pode terminar em 0 ou 5. Ele termina no algarismo 4. Então, ele não é múltiplo de 5, tá bom? Exemplo aqui do que seria múltiplo. Agora, critérios de divisibilidade. Para um número ser divisível por outro, ele tem que dar resto zero, certo? Então, se eu faço a divisão e o resto dá zero, eu posso dizer que ele é divisível por aquele número. Vou colocar os critérios de divisibilidade aqui por 2. Por 2, o número obrigatoriamente ele tem que ser o quê? Par, certo? Qualquer número que é par, ou seja, que é terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é divisível por 2. Para ele ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser um número múltiplo de 3. Por exemplo, 24. 24, que é esse número aqui, ó, a gente considera que ele é
divisível por 3, porque se eu somar 2 mais 4, vai dar 6. E 6 é um número múltiplo de 3, logo, ele é divisível por 3, tá? Para ser divisível por 4, os dois últimos algarismos, certo? Tem que ser múltiplos de 4, né? Ou devem ser divisíveis por 4. Ou então ele tem que terminar em 0, 0, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 0, 0 ou múltiplo de 4, tá bom? Bom, por 5 ele tem que terminar em 0 ou 5. Por 6 ele tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ou seja, ele tem que ser par e ainda por cima a soma dos algarismos dele tem que ser múltiplo de 3, certo? Então ele tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá bom? Por 10, ele tem que terminar em 0. Para ser múltiplo de 3, ele tem que terminar em 0. Aí eu vou colocar aqui esse exemplo. Ó, por exemplo, o número 102, ele é divisível por 2? Sim, porque ele termina ó, em número par. Então, ele é por 2. Ele é divisível por 3? Eu tenho que ver a soma dos algarismos dele. Ó. 1 mais 0 mais 2. Isso aqui dá 3. 3 é múltiplo de 3. Então, ele é, sim, por 3. Ele é por 4? Eu tenho que olhar, ele termina em 0, 0? Não. E 2 é múltiplo de 4? Também não. Então, ele não é divisível por 4. Por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5? Ele termina em 0 ou 5? Não, então não é. Ele é por 6? Se ele for por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ó, então ele é automaticamente por 6. Então, tá ok. Ele é por 10? Não é por 10, porque ele não termina em 0. Então, até então, ele só é divisível por esses 3 algarismos, tá bom? A gente vai dar continuidade agora, vai dar sequência à nossa matéria. Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo, agora a gente vai pegar a parte de geometria, né? Que a gente vai recordar os conceitos de ponto, reta, plano, segmento de reta e semirreta. O que é um ponto? Um ponto é uma figura no espaço que ela não tem dimensão, ela não tem medida, tá? E ela é sempre representada por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Uma reta seria uma figura geométrica que não tem nem início e não tem fim, tá? Ela passa por infinitos pontos e aí sempre eu vou representar 2 pontos e eu vou sempre colocar uma setinha para um lado e para o outro, porque eu sei que essa reta ela não tem nem início e nem fim, tá bom? Plano é uma região do espaço, tá? Que significa que é uma área, que também é infinita, que é sempre representada por uma letra minúscula do alfabeto grego, tá bom? Alfa, beta, gama, teta e assim sucessivamente, tá? Segmento de reta seria um trechinho da minha reta, tá bom? Seria um pedacinho da minha reta. Já o segmento, ele tem ponto de início e ponto de fim. Por isso, ele sempre é representado por um tracinho com início e fim, tá bom? Diferente da reta, que em cima ela tem 2 setinhas para um lado e para o outro, dizendo que ela não tem início e nem fim. Diferente do segmento, que tem sim início e fim. Semirreta. Semirreta, ela é um pedaço da reta que tem um ponto inicial, mas ela não tem fim, tá bom? Ela inicia num ponto e ela passa por outro ponto até o infinito, ok? Bom, além da gente falar sobre esses elementos, a gente vai estudar os tipos de retas que nós temos em relação às suas direções, às suas posições, tá? Quando a gente tem retas paralelas, como por exemplo a gente tem aqui a reta R e S, que são letras minúsculas que representam retas, tá bom? Bom, as retas paralelas, elas são retas que elas nunca se encontram, ó. Elas mantêm a mesma distância infinitamente entre si. Elas não têm nenhum tipo de ponto em comum, tá bom? As retas concorrentes, elas são retas que se cruzam em apenas um ponto. Elas podem ser classificadas como concorrentes oblíquas, quando elas formam ângulos diferentes de 90 graus entre eles, tá? E as perpendiculares, que tem essa indicaçãozinha aqui, ó, que é um ângulo de 90 graus que elas formam entre si, tá ok? Aqui tem 90 graus. Falando em graus, a gente vai recordar que a gente falou sobre os ângulos, né? Os ângulos são a região do espaço compreendida entre duas semirretas que têm o mesmo ponto de origem. Por exemplo, se eu tenho essa semirreta aqui, AB,
Se eu traçasse uma outra semirreta para cá, eu formaria um ângulo, tá bom? Com origem no ponto A. Os ângulos, eles podem ser classificados de acordo com as suas aberturas. Se ele for um ângulo nulo, é um ângulo que ele, não possui abertura entre as suas semirretas, tá? Não tem abertura nenhuma, é 0 grau. Ângulo agudo é que ele possui uma aberturinha pequenininha aqui, entre as duas semirretas, sendo esse ângulo maior do que 0 grau e menor do que 90 graus. A gente tem também o ângulo reto, que é um ângulo formado de quina, tá? Que é um ângulo de 90 graus, como por exemplo a gente vê aqui nas retas perpendiculares, ok? 90 graus entre si, tá bom? Bom, ângulo obtuso é um ângulo que ele possui mais do que 90 graus e menos do que 180 graus. Que 180 graus é o ângulo raso, que ele tem essa abertura aqui, de meia volta, tá? Um ângulo de 180 graus. E por fim, o ângulo de 360 graus, que corresponde a uma volta inteira. Ele inicia assim, ele dá uma volta completa e ele encontrou outra caneta aqui embaixo, tá bom? Porque ele deu uma volta completa, 360 graus, ok? Bom, essas regiões que formam entre si, elas formam polígonos. O que são polígonos? São figuras planas, tá? Que elas podem ser classificadas como o seu contorno com linhas fechadas, tá bom? Por exemplo, ela é formada apenas por segmentos retos que são fechadinhos entre si, tá bom? Então, aliás, são segmentos retos, fechadinhos, que não se cruzam, ok? Bom, os polígonos eles podem ser classificados como côncavo ou convexo. Por exemplo, todo mundo lembra... Vou colocar aqui um desenhozinho de algo que seja côncavo, né? Vamos pensar aqui, se eu pegasse essa figura aqui, a bandeirinha de São João, tá? Vou colocar ela para baixo. A bandeirinha de São João. A bandeirinha das festas juninas, elas são exemplos de polígonos côncavos. Por quê? Porque ela entra, tá? Ela tem uma parte aí que é como se fosse entrando no polígono, tá bom? Então ela é dita côncava. Agora, um retângulo é dito um polígono convexo, tá? Peraí, deixa eu botar aqui ele mais bonitinho. Um retângulo é um polígono convexo, por quê? Porque ele não tem nenhuma entrada, ele é todo para fora, tá bom? Ele é para fora, certo? E esses polígonos também eles podem ter duas classificações. Eles podem ser regulares ou irregulares. O que são polígonos regulares? Por exemplo, um quadrado é um polígono regular. Por quê? Porque ele possui todos os lados de mesma medida e todos os ângulos no interior dele são também de mesma medida. Já, por exemplo, um losango, ele não pode ser considerado como um polígono regular, ele é um polígono irregular. Por quê? Apesar dele ter todos os lados de mesma medida, ele não possui todos os ângulos de mesma medida. Esse ângulo aqui é igual ao outro. Porém, os ângulos aqui de cima e de baixo, eles não são também iguais aos da lateral. Só é considerado polígono regular quando ele possui todos os ângulos internos iguais, de mesma medida, e todos os lados de mesma medida. Então, o quadrado é regular e o losango é irregular, tá bom? Ele não é regular, ele não possui todas as medidas de ângulo e lados iguais, ok? Falando ainda em polígonos, a gente tem que lembrar o quê? Dos polígonos que são mais comuns no nosso dia a dia, que são os triângulos e os quadriláteros. O que são os triângulos? Triângulos são polígonos que eles possuem 3 lados e 3 ângulos no seu interior, tá bom? Bom, eles podem, em relação aos lados deles, ser classificados como equilátero, isósceles e escaleno. O que é equilátero? É aquele triângulo que possui todos os lados de mesma medida. O que são os triângulos isósceles? São aqueles que possuem apenas 2 ladinhos só de mesma medida. O terceiro lado ele tem uma medida diferente, tá? Lembrando que todo triângulo equilátero também pode ser considerado como isósceles, certo? Tem até um exercício no livro de vocês que fala sobre isso. Por quê? Se equiláteros são todos os lados de mesma medida, ele não tem 2 lados de mesma medida? Então ele pode ser dito como isósceles, que isósceles só tem 2 lados, tá bom? Escaleno tem todos os lados de medidas diferentes. Por exemplo, um triângulo 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros,
é um exemplo de triângulo escaleno, porque tem todos os lados de medidas diferentes, tá? Agora, em relação aos ângulos, eles podem ser ditos como acutângulo, retângulo e obtusângulo. Por quê, pessoal? Acutângulo vem da palavra agudo. Agudo é um ângulo pequenininho, abaixo de 90 graus e maior do que 0 grau. Então, se ele tem ângulos internos agudos, então ele é dito acutângulo. Retângulo, reto vem de ângulo de 90 graus. Então, o triângulo que possui um ângulo de 90 graus no seu interior, ele é chamado de retângulo em relação aos ângulos, desculpa. E o obtusângulo é quando ele tem uma abertura grandona, tá? É uma abertura de um ângulo obtuso, tá bom? Que é um ângulo de 90 graus, acima de 90 graus e abaixo de 180, certo? Falando dos quadriláteros, a gente sabe que eles podem ser classificados em dois tipos. Quadriláteros porque eles têm 4 lados, tá? E 4 ângulos internos. Eles podem ser, então, de dois tipos. Paralelogramos ou trapézios. Paralelogramos é que eles possuem, dois pares de lados paralelos, em cima e embaixo e nas laterais. Eles são sempre lados paralelos. Já o trapézio não. O trapézio ele tem só apenas um lado paralelo, como por exemplo essa figura aqui. Esse lado é paralelo a esse, tá? Mas quando eu fecho aqui, esse lado não é paralelo ao lado oposto a ele, tá bom? Então isso aqui é um exemplo de trapézio. Bom, pessoal, encerrando essa parte, a gente vai falar um pouquinho sobre figuras que são simétricas, tá? Figuras simétricas são figuras que, se eu passo um eixo nelas, elas possuem uma simetria. Por exemplo, se eu passo um eixo vertical aqui nesse pentágono, que é uma figura que possui 3 lados, tá? Passando uma reta aqui, eu vou ter o lado da direita e o lado da esquerda iguais. Então, eles são simétricos, tá bom? Agora, por exemplo, eu vou pegar aqui um objeto assimétrico. Eu vou pegar aqui essa minha embalagem de amaciante. Se eu passo um eixo de simetria aqui, o lado da direita e o lado da esquerda, eles não são iguais. Então, eu posso dizer que essa figura aqui é uma figura assimétrica, tá bom? As simetrias, elas podem ser diversas, elas podem ser de algumas formas, tá? Eu posso ter uma simetria de reflexão. Por exemplo, eu tenho esse desenho aqui, eu tiro uma foto dele. Se eu quero uma simetria de reflexão, seria eu virando, tá? Esse objeto aqui. Nesse caso aqui vai aparecer a embalagem, mas se eu, no caso a marca da embalagem, né? Mas se eu coloco assim, isso aqui seria uma reflexão, um lado e outro lado, tá bom? Se eu quisesse fazer uma simetria vertical, eu estaria fazendo essa fotografia aqui, sem contabilizar também aqui, tá bom? Se eu quisesse fazer uma simetria horizontal seria só eu deslocar essa figura aqui, tá bom? Deslocando ela. Meus amores, praticamente é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida é só me procurar no grupo, tá certo? Um beijo bem grande. Estudem bastante, façam as correções dos seus exercícios, tá bom? E amanhã eu quero todo mundo tirando só nota excelente no simulado, ok? Um beijão, fiquem com Deus.